5-1 para o time equatoriano, eram os mesmos que estavam lá. Eram os mesmos. Comandado à época pelo diretor técnico Felipe Loureiro, que para ele foi tudo bem, porque ele continua, porque ele está aí, né? E o departamento de futebol do Vasco não se manifesta, não dá satisfação ao seu torcedor. Então, o Vasco foi eliminado ali, volto a dizer, não pela classificação, não pelo somatório de pontos, mas sim por conta de descortinar seus erros, descortinar a sua incapacidade de um elenco que foi classificado pelo presidente do Vasco como um dos 8 melhores elencos do futebol brasileiro. Gostaria muito de ouvir o presidente do Vasco novamente, ou que ele viesse a público, se é que ele vai vir a público em breve, porque não fala desde novembro, como se não houvesse necessidade, para saber se ele mantém essa opinião. Provavelmente sim, porque a gestão Pedrinho ela tem uma característica, ela se mantém, né, impávida, quieta, na certeza que está fazendo o melhor. Porque não há dúvida, e eu já falei isso, há muita gente afim, muita gente disposta, muita gente que quer o bem do Vasco lá dentro. Mas uma coisa é querer, outra coisa é saber fazer. E a diretoria do Vasco é uma diretoria extremamente incompetente no aspecto do futebol. Muito incompetente. Mas não vai mudar nada. Eu falei isso aqui contra o Grêmio e falo hoje de novo, torcedor. E isso me bate um desânimo enorme, como bate um desânimo em você. Porque se a diretoria do Vasco viu o jogo de hoje, como viu o jogo em Quito, se você não tiver um mínimo de preocupação ou de principalmente senso de urgência, é porque nós estamos no mato sem cachorro. A gente está perdido. Porque a desculpa de que não tem dinheiro é a mesma, que se confunde agora com os discursos do técnico Fernando Diniz. Porque o time do Fernando Diniz, mais uma vez, não jogou bem. Eu, sábado, fui voz discordante aqui dos companheiros. O Vasco deu 31 chutes a gol. Ok, mas eu não gosto de ver o Vasco jogar, eu não gosto de ver o time do Vasco jogar. Aquele jogo com o São Paulo foi uma ilusão de ótica. E eu disse que esse time, para me conquistar novamente, teria que fazer muita coisa. Por quê? É um time mentiroso nas suas ações. É um time que ganha muito bem do Fortaleza, é um time que ganha muito bem do São Paulo e que depois faz 2, 3, 4, 5 jogos medíocres e fica por isso mesmo. E você não tem um caráter de urgência. A gente está indo aí já para mais de 40 dias depois do Mundial. Hoje é dia 22 para 23, temos a janela aberta há 13 dias e o Vasco contratou um volante, o Thiago Mendes, que mesmo assim foi inscrito para a Sul-Americana, mas não jogou. E volto a dizer, se jogar domingo contra o Internacional não vai nos dar a vitória. Acho que é um bom jogador, mas não vai resolver nosso problema. O nosso problema é muito mais profundo. E me preocupa demais quando começam a pipocar situações que até então não pipocavam, tirando a questão salarial, que é algo, vocês viram hoje no Atlético Mineiro, é algo que me preocupa, que o Vasco, pelo menos, ficou isento disso. Isso me dá uma segurança. Mas quando você vê, o Puma não tá legal, o Lemos não tá bem, é o empresário do Jair esculhambando porque não deram a oportunidade para ele, é o Paulinho jogando hoje. O que foi o Paulinho jogando hoje, gente? O que é o Paulinho jogando na temporada? Jogadores que nitidamente estão num outro ritmo, me parecem saturados do Vasco. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós também estamos saturados de vocês. A gente não aguenta mais vocês. E a direção não consegue tomar um posicionamento, não consegue fazer um enxugamento, porque, volto a dizer, aquele time que perdeu para o Puerto Cabejo lá atrás, não houve uma dispensa, não houve um afastamento, não houve uma rescisão de contrato. Quer dizer, tudo zerado. Tá tudo bem, cara. Foi um percalço. Só que de percalço em percalço, a humilhação aumenta. O Vasco perdeu hoje, com essa eliminação, que era uma intenção da direção, era um objetivo. O Vasco perdeu $500 mil nesse playoff. Se fosse para as oitavas, $600 mil.
Se fosse para as quartas, 700 mil dólares. Se fosse para a semifinal, 800 mil dólares. O vice-campeão ganha 2 milhões de dólares e o campeão 6 milhões e meio de dólares. E parece que não era um caráter de urgência, não era tão prioritária assim a competição sul-americana, porque o Vasco não jogou a competição sul-americana. Foi medíocre a competição sul-americana inteira. O Vasco ganhou do Puerto Cabello aqui 1-0, as duras penas, o goleiro dos caras pegando para burro, ganhou 1-0 e meteu 3 no Melgar porque tinha que se classificar. O resto do Vasco foi uma tragédia. O Vasco jogou 2 vezes com o Melgar, 2 vezes com o Puerto Cabello, 2 vezes com o Lanús. 6 mais 2 jogos contra o Independente Del Valle, foram 8 jogos e 2 vitórias. Esse time não merece classificar. Esse time não merecia classificar, sendo que tomou 2 enfiadas, 2 goleadas. Passou vexame em Arequipa, ganhando de 3-1, entregou o jogo em 3-3 para o Melgar. Não ganhou do Lanús em La Fortaleza. Não conseguiu ganhar do Lanús aqui no Rio, e eu acho que isso é uma coisa que passa a me preocupar, porque a gente tinha sempre São Januário como um reforço, e o Vasco começa a cair em São Januário. Jogar mal em São Januário. Não usar São Januário a seu favor. Porque é o terceiro jogo que o Vasco joga recente em São Januário. Perdeu o Bragantino, empatou com o Grêmio, empatou com o Del Valle hoje. Isso é por quê? Porque é um time psicologicamente com problemas sérios, desde o início do ano, o Fábio Carille fala isso. Desde o início do ano, o Carille fala isso. E ninguém consegue resolver, ninguém sabe o que esses caras estão tão nervosos. Estão jogando num clube grande, recebe o salário em dia, tem uma torcida que puxa um saco, baba um ovo danado, porque eu já estou ficando de saco cheio disso. O torcedor tá certo, cara. O torcedor tá de saco cheio. Parar com esse negócio de, porque o jogador é maravilhoso. Não, o Verratti perdeu o gol pra burro. Tem que ser cobrado por isso. Parar com esse negócio. A gente já teve muito menos paciência com outros jogadores que entregaram muito mais. O Verratti tem ido mal nos jogos. O Verratti hoje perdeu um gol inacreditável de novo. Na pequena área, ele fez o gol. Ok, obrigado, Verratti. Aí você vai para os reforços, os pompudos reforços da diretoria de futebol do Vasco, com o aval do time de scout, um timaço de scout, com o aval do diretor técnico Felipe, o que esculhamba jogador. O Sérgio Quente vai voltar de São Januário com um resumo daquilo que foi falado pelo técnico Fernando Diniz. Infelizmente, a gente não pode mostrar a entrevista. E o Sérgio Quente chega agora no pré-jogo, no pós-jogo, falando daquilo que falou o técnico do Vasco, Fernando Diniz. Fala, Sérgio! Boa noite, amigos. Boa noite toda a nossa audiência ligada aqui no pós-jogo do canal Atenção Vascaínos. Estive agora na entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz após o empate e a eliminação para o Independente Del Valle. E olha, falar para vocês que algumas coisas bem interessantes foram ditas, tá? Em relação ao jogo, ao desempenho, ele comparou com a partida contra o Grêmio, onde o Vasco teve maior volume de jogo, criou bastante chances e infelizmente não conseguiu reverter em gols. Logo de cara, ele foi questionado sobre a possibilidade de contratar reforços. E olha, ele disse que, com todas as letras, eu sabia da escassez financeira quando ele foi contratado. Jogador bom custa dinheiro e o Vasco não tem dinheiro. O Vasco vai contratar, mas o Vasco vai arriscar e torcer para que venha um Nuno, algum jogador que dê uma resposta como o português, que chegou sem tanta expectativa por um custo mais baixo. Foi a principal resposta do Fernando Diniz que mais me chamou a atenção, enfatizando que ele deu até o exemplo do Paulinho, jogador do Palmeiras, falou, eu adoraria contratar um jogador como o Paulinho, que é vascaíno, mas é um jogador caro. O Vasco não tem condição de comprar jogador caro. Eu sabia disso, a diretoria está se movimentando para contratar sim, mas iremos arriscar nessa contratação, ou seja, deixando claro que não seria uma contratação com a convicção que ele gostaria pelo fator financeiro. Sobre outros pontos, a minha pergunta foi sobre o zagueiro João Vitor, se realmente o zagueiro do Vasco não tem mais clima para atuar, e ele basicamente disse que o torcedor precisa vencer, o torcedor do Vasco quer vitórias, que com a vitória tudo se resolve. Que o João Vitor precisa entender as vaias
Ele reconheceu que o João Vitor errou, sim, em alguns momentos e que ele precisa conviver com isso, que quando a vitória vier, a torcida vai entender. Tanto que no início do jogo ele foi até elogiado, a torcida aplaudiu em alguns momentos. O Piton fez um bom jogo depois da expulsão e também foi elogiado. Ele enfatizou isso, que realmente o João Vitor é um zagueiro que a torcida está pegando no pé porque está chateada, está incomodada, mas que a vitória resolveria, né, esse problema específico